Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um assunto bem interessante, que é o fenômeno da generalização do individual, quando é bastante adequada a generalização do individual e quando é uma questão problemática. E entendam generalização do individual na prática como o uso da média, né, ou de alguma medida de tendência central. Mas antes eu queria lembrar que esse é o primeiro vídeo do ano 2023, depois de um mês ou mais de recesso. O recesso não é só meu, é de vocês também, porque deve ser também meio, às vezes, excessivo, né, a quantidade de informações que a gente traz. E, portanto, a gente tem que ter também os momentos de descanso. E sempre no início de ano eu procuro pensar alguma coisa que a gente possa fazer em termos de aprimoramento dessa nossa interação. E nesse ano eu vou tentar fazer uma aproximação maior das diferentes movimentos nossos. Por exemplo, esses vídeos do YouTube, eles todos vão passar a ser também podcasts. Portanto, os amigos podem tanto ouvir no podcast quanto ver os vídeos aqui no YouTube, sem querer dizer que o podcast não deixará de ter também seus episódios especiais. Também voltarei a tornar mais ativo o blog, que foi nossa primeira iniciativa, porque nós não podemos ficar só na fala. A escrita ela é sempre mais profunda, causa uma reflexão mais devagar. Quem está lendo tem um processo mais ativo do que quem está ouvindo. Portanto, a gente deve escrever certas ideias e eu vou tentar estar sempre conectando alguma coisa escrita no blog com esses vídeos e podcasts. E lembrando também que muito do que a gente coloca aqui é a superfície do que está mais profundo no nosso curso de Medicina Baseada em Evidências, que está o link aqui colocado abaixo. Eu sempre convido vocês, lembrando que essa é a única iniciativa de que ajuda a financiar esse nosso processo de diálogo constante com vocês. Então, agradecendo sempre a interação e vamos à ideia então desse vídeo. Bem, a gente generaliza o individual do ponto de vista de ciência através do uso da média. E tem situações que a média se adequa bem, situações que não se adequam. Eu não estou falando de distribuição normal e não normal, isso não tem muito relação com isso. Eu estou falando das situações onde a média ela deve ser usada para dar a ideia do efeito e situações que ela não deve ser usada, mas é muito usada. Bem, a média ela representa exatamente o que a gente quer quando o interesse não está no individual, mas está no todo. Exemplo, se eu estou fazendo uma dieta para perder peso, cada dia eu perco diferente, perco o peso de uma maneira diferente. Mas se eu tirar a média da perda de peso em todos os dias, ela tem uma grande utilidade do quanto eu vou perder peso ao longo de um mês. Mesmo que a média de cada dia não represente o que eu perdi em cada dia, multiplicando essa média pelo número de dias, eu vou ter exatamente a minha perda de peso total no mês, como se eu tivesse o peso exato perdido em cada dia. Então eu posso tentar pegar a média perdida no mês inteiro, dividido por 30, aquele valor diário, mesmo que ele não represente aquele dia de quarta-feira, ele tem utilidade quando eu quero multiplicar ele por um valor de dias para ter o todo. Outro exemplo, eu tiro a média do custo de cirurgia cardíaca, de uma tal cirurgia cardíaca. Mesmo que cada cirurgia em cada paciente tiver um valor diferente, se eu, enquanto serviço de saúde, quiser saber quanto vai custar 100 cirurgias, eu multiplico essa média e eu tenho esse valor para gerir o meu sistema de saúde. Então veja que a média ela se adequa bem quando ela vai ser multiplicada pelo individual para dar a ideia do todo. Agora vamos em situações diferentes onde a média não representa bem, situações mais clínicas,
que quando eu estou pensando numa situação mais individual de uma pessoa, eu não consigo, através da média, representar bem o que vai acontecer com aquela pessoa. Vamos de novo ao peso de uma pessoa que está tomando uma medicação anorexígena para perder peso. Me lembro aqui da sibutramina, por exemplo, que é algo bem questionável. A média de perda de peso com sibutramina versus placebo é 3 quilos. Isso não significa, gente, de forma alguma, que todos os pacientes vão experimentar 3 quilos. Ok? Então, pegar a média e caracterizar como se todos os pacientes foram perder 3 quilos é a ideia errada. Na verdade, para toda medida de tendência central existe uma dispersão. Portanto, a média, quando a gente está querendo avaliar um paciente individual, ela não consegue retratar o que vai acontecer com todos os indivíduos. O que a gente precisa, na realidade, é a distribuição dos valores de perda de peso, e não um único número. Se fosse para ter um único número, melhor do que a média seria quantos por cento dos pacientes perdem acima de tantos quilos, que eu considero clinicamente relevante. Isso seria melhor do que a média. Ou melhor ainda, eu descrevo a mediana, descrevo o percentil 25, 75, percentil 10, percentil 90, que eu sei exatamente a proporção de cada pessoa que vão perder mais ou menos do que tanto de peso. Ou seja, isso é a distribuição. Então, quando a minha intenção é caracterizar indivíduos, as experiências individuais, a média não capta. Ela não capta. Aliás, se eu tenho a média, é bom que eu coloque o desvio padrão. Mas melhor do que isso, eu posso descrever a distribuição em percentis. É melhor ainda. As pessoas às vezes dizem que quando a distribuição é normal é melhor usar a média e não mediana, intervalo interquartil. Nada disso, é o contrário. Quando a distribuição é normal, usando a média e o desvio padrão, você consegue deduzir qual é a mediana e através dos desvios padrões você consegue deduzir exatamente esses percentis. Mas o que verdadeiramente caracteriza é a distribuição em percentis. Então, se eu tenho uma droga que reduz o peso, eu não posso simplesmente dizer a média. Eu tenho que dizer quantos por cento dos pacientes perdem 10 quilos, quantos por cento perdem 1 quilo, quantos por cento perdem 20 quilos. E talvez aí, a depender, eu não estou dizendo que é o caso, vale a pena se 25% dos pacientes com a droga, que a média é só 3 quilos, mas se 25% dos pacientes perdem 10 quilos, talvez as pessoas queiram tentar perder 10 quilos, tentar ser esse 25% que perde 10 quilos, e aí vale a pena um tratamento. E você não teria ideia se você ficasse basicamente restrito a essa média de 3 quilos. Sim, é verdade que a média, desvio padrão e erro padrão são úteis para cálculos estatísticos de significância. Mas não quer dizer que se eu estou usando adequadamente um teste T de Student para comparar a média, é adequada a descrição do fenômeno pela média. Ele não capta. E eu preciso da distribuição como um todo. Vamos agora sair dessa questão que a variável é contínua para variáveis dicotômicas. Exatamente a ocorrência ou não de desfecho. Preveniu ou não uma morte. Como é que a gente caracteriza isso? Através de probabilidade. E probabilidade é exatamente a média entre 0 e 1. Ok? O paciente que teve a morte prevenida, ele é 1. O paciente que não teve a morte prevenida, ele é 0. Se eu tiro a média de muitos zeros e muitos uns, eu vou ter um número entre 0 e 1, que é uma probabilidade. Então, quando você usa um tratamento que tem um benefício, você pode dizer assim, puxa, esse tratamento aqui reduziu a mortalidade de 10 para 5, ou seja, foi 5% de redução absoluta do risco, ou seja, 5% de probabilidade daquele paciente que tomou aquele remédio ter o benefício. Veja que isso não retrata o que acontece com as pessoas. Esse 0,05, que é 5% de probabilidade, é a média entre 0 e 1. Nenhum deles experimentou 5%. Nenhum.
as pessoas ou experimentaram não benefício ou experimentaram benefício. E o benefício é 100% em quem experimentou benefício. E o não benefício é 0% em quem não experimentou benefício. Portanto, em nada, probabilidade caracteriza a experiência individual. Ela é apenas a proporção dos que tiveram 100% de benefício versus a proporção dos que não tiveram nenhum benefício. Esse 5% de probabilidade de se beneficiar dá um NNT de 20, né? 100 dividido por 5, 20. Significa que 19 não se beneficiaram e 1 se beneficiou. Esse 1 que se beneficiou 100%. Os outros 19 não se beneficiaram nada. Então perceba que esse NNT de 20 ele é alto. Se a gente considerar isso, ele significa 5%, e se a gente achasse que o efeito em cada paciente era apenas 0,05, a gente não ia fazer nada em ninguém. Mas sabendo que a gente tem a chance de beneficiar 1 em 20, a gente investe nesse único 1. A gente precisa saber que 1 vai se beneficiar. Então perceba mais uma vez que o próprio paradigma do NNT não deve ser usado como uma média. O benefício desse paciente é NNT de 20. Não. O benefício é, se ele se beneficiar, vai ser 100% de benefício. Então o NNT, ele representa muito mais quantas pessoas pagam o preço para uma ter um benefício do que o benefício em si. Ele é muito mais a ideia de investimento, de custo, do que propriamente de benefício. Então, a gente não pode achar, a depender da situação, que um NNT é de 20, aqui isso é muito alto, eu não vou prescrever. A gente tem que analisar a situação e se vale a pena pagar o preço de 20 para um benefício, porque esse benefício em si, ele é 100%. Isso remonta à questão da generalização do individual. A gente faz certos tipos de tratamentos com NNTs de 20, não para beneficiar todos, eu quero um único. Ok? E se eu pego o conjunto de efeitos e tento generalizar, eu não vou captar o benefício nesse único. Agora, sabendo que o benefício é só naquele único, a gente vai fazer o raciocínio econômico mais correto. Ok? Então, em resumo, o uso da generalização para um processo de decisão, ele é muito bom quando nós estamos, na verdade, decidindo, quando o que a gente quer é acessar o total. Seja o total de peso em dias, seja o total de custo considerando todos os pacientes, porque aquela média ela vai ser o valor a ser multiplicado pelas unidades para obter o total. Mas o contrário pode ser problemático. Se eu parto do total e tento descrever o individual a partir do total, ou seja, dessa média, eu posso perder a perspectiva e a gente tem que ter cuidado. Não é porque sibutramina é 3 quilos de perda de peso em média que talvez não valha a pena fazer. Eu tenho que analisar mais profundamente. Aí entrou uma questão de efeito adverso que tornou mais questionável. E também não é porque eu NT de 20 que eu não vou fazer. A gente tem que analisar se vale a pena investir 20 para um se beneficiar. Então, cuidado com o uso de média. Cuidado com generalização. Porque quando a gente faz em muitos, é porque vale a pena beneficiar alguns. Não estou dizendo que sempre vale a pena. E aí é a importância do pensamento crítico. Mas quando a gente faz racionalmente, é porque vale a pena beneficiar o individual. Obrigado pela atenção.